Este é o Farabadã Podcast Conversas e histórias para enriquecer a alma, e brincar com as palavras. produzido por Mônica Fernandes e Marcela Godinho. Vamos começar? Farabadã. Olá, esse é o Farabadã Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre projetos nas escolas. Oi, Mônica, tudo bem com você? Oi, Marcela, tudo ótimo? E aí, tá animada? Vamos lá? Muito animada. Esse é um assunto que me atrai demais e de que eu gosto muito, então vai ser um prazer conversar com você sobre ele. Que delícia! Então já vamos começar direto com bem simples. O que é um projeto? Olha, Marcela, eu estou aqui com um livro que eu tenho usado ultimamente, que é de William Bender. Ele se chama Aprendizagem Baseada em Projetos, Educação Diferenciada para o Século XXI. E ele faz uma definição com a qual eu concordo muito sobre o que é um projeto. E diz assim, olha aqui, a aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os alunos confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e então agindo cooperativamente em busca de soluções. Então, a gente tem aqui nessa definição algumas palavras importantes. Questões e problemas do mundo real. Em geral, a escola, ela cria situações para o aprendizado dos alunos, situações que são fictícias. Mas o trabalho com projetos não trabalha com questões, com situações fictícias, ele trabalha com problemas do mundo real. E outra palavra importante que tem aqui é a palavra cooperativamente, porque aí todos da turma se unem para resolver essa questão. E por último, é essa expressão, em busca de soluções. Então, resumindo, o trabalho com projetos, ele envolve uma questão real, uma questão do mundo real, um problema mesmo, ou da escola, ou da comunidade, ou da cidade, e os alunos vão se reunir, vão cooperar entre si para buscar uma solução para esse problema. Isso aqui é um trabalho com projeto. Ficou muito claro. Eu acho que essa questão do mundo real, né? Essa questão real é muito importante, porque realmente a escola às vezes cria situações que não existem e depois a criança não sabe onde aplicar aquele conhecimento, né? Então, quando é do mundo real, fica bem mais fácil, a criança se envolve muito mais. Isso mesmo. Podemos ir para dois, então? Podemos. Então, por que trabalhar com os projetos nas escolas? Olha, eu tenho aqui comigo um artigo, né, que fala sobre as habilidades, as 10 habilidades do profissional do futuro, segundo a ONU. E dentre essas habilidades, eu vou mostrar para você alguma delas, né? Diz que o profissional do futuro tem que ter a habilidade de flexibilidade cognitiva, que significa o quê? Ampliar os modos de pensar, ou seja, enxergar as coisas de uma outra forma, enxergar novos padrões, ver novas formas de lidar com as questões, com os problemas, né? Então, você imagina, será que fazendo atividades de apostila ou de livro didático, a criança vai desenvolver a habilidade de flexibilidade cognitiva? Então, o projeto, ele proporciona essa questão de buscar novos caminhos para resolver os problemas, portanto, ele desenvolve a flexibilidade cognitiva. Outra questão, o profissional do futuro precisa desenvolver a habilidade de negociação. Essa questão de você discutir, chegar num acordo, porque a turma toda tem que se unir para encontrar uma solução. E às vezes um pensa diferente. Então o outro tem que argumentar, negociar até que eles chegam num acordo. E, lógico, com o professor conduzindo isso, né? Será que fazendo atividades de apostila, os alunos vão desenvolver habilidade de negociação? A ONU também apresenta outras habilidades, como orientação para servir, né? Como que nós podemos ajudar o outro?
Uma outra habilidade é a de julgamento e tomada de decisões, que a criança só vai desenvolver se ela estiver envolvida em um projeto em que ela tem que tomar decisões. Inteligência emocional, né? Essa é uma habilidade tão importante hoje em dia para a criança aprender a lidar com as suas emoções. E às vezes num projeto, a vontade dela não é satisfeita, ela tem que lidar com essa frustração. Às vezes eles têm uma expectativa de realizar alguma coisa e essa expectativa não é correspondida. Então, durante a realização de um projeto, a inteligência emocional é trabalhada o tempo inteiro, o que não é desenvolvido por meio de atividades sistemáticas, como a de exercícios, né, de atividades. Outra habilidade, coordenação com os outros. Olha como fica super claro que um trabalho com projetos desenvolve essas habilidades, né? Coordenação com os outros, eles têm que entrar em consenso, eles têm que trabalhar junto, eles precisam ver a habilidade que cada um tem e dividir as tarefas de acordo com as habilidades de cada integrante do projeto, né? Gestão de pessoas, imagina, justamente um aluno vai ser o líder que vai coordenar aquela equipe. Então, sem dúvida alguma, o projeto vai desenvolver essa habilidade. E outra habilidade que hoje está sendo vista como muito importante é a criatividade, né? Então, dentro de um projeto, os alunos precisam dar ideias, criar possibilidades, pensar em novas soluções. Então, sem dúvida alguma, eles desenvolvem essa habilidade do profissional do futuro, né, que é a criatividade. E, por fim, o pensamento crítico e a resolução de problemas complexos. Então, segundo a ONU, as habilidades que o profissional do futuro precisa ter, ela realmente é trabalhada, é desenvolvida, é efetivada na escola se nós trabalharmos com projetos. Com certeza, essas habilidades, né, são muito importantes e às vezes com as atividades, né, fixas, as atividades de sistematização, a gente não consegue desenvolver na criança, né? Eu acho que dentre essas que você falou, me chamou a atenção bastante a habilidade de negociação, né? A gente vive num mundo que as pessoas estão tão centradas na opinião delas, né? Não escuta o outro, não sabe ver, negociar mesmo, né? Saber que às vezes a opinião do outro tem importância tanto quanto a minha, né? Então isso é muito bacana. Realmente os projetos vêm para ajudar muito, né? Isso mesmo, exatamente, Marcela. Então, é muito importante o professor entender que essas atividades mecânicas, elas são necessárias para, né, o desenvolvimento de alguma técnica, mas elas não são a base da educação. Então, o professor precisa conhecer mesmo, né, a metodologia de projetos para que ele possa trabalhar de forma que ele consiga desenvolver essas habilidades nas crianças. Com certeza. Bom, então, pensando nisso tudo, né, que a gente já viu o que é um projeto e por que ele é tão importante, quais são os pontos importantes para desenvolver em um projeto com as crianças? Olha, eu ainda vou trazer o Bender, né, desse livro que eu citei no início, e ele fala sobre alguns termos da aprendizagem baseada em projetos que são fundamentais para a realização de um projeto. Primeiro, ele fala de âncora. A âncora, ela é o pontapé inicial de um projeto. Então, pode vir de um aluno que traz uma questão para você, pode vir de uma sugestão do professor, pode vir de uma necessidade da escola. Então, o professor vai aproveitar essa âncora para dar início às atividades de um projeto. Ele fala de artefatos, né, que são as possíveis soluções para um projeto. Depois de desempenho autêntico. Então, aí a gente está falando, né, dessa questão do mundo real, de trabalhos verdadeiros que a escola pode fazer e não fictícios. Então, o aluno vai realmente interferir, ele vai ter um desempenho autêntico. O projeto tem um sentido de aprendizagem para ele. O brainstorm, né, que é uma fase importante do projeto, em que quando a gente lança aquele problema, nós temos que trabalhar com o aluno aquela chuva de ideias do que pode ser feito, não só em termos de solução, mas em termos de produto, né? Onde nós queremos chegar com esse projeto. A questão motriz,
que é aquela dúvida, né, que é aquele problema que instiga a gente a buscar uma solução. A aprendizagem expedicionária, essa é a parte que eu mais gosto de um projeto, que é quando a gente faz visitas técnicas, faz viagens, quando a gente traz profissionais especializados em determinado assunto para conversar com as crianças. Então, elas realmente vão entender daquele assunto, elas vão fazer uma imersão naquele problema, naquele assunto. A voz e escolha do aluno é aí que o professor precisa conduzir muito bem para que todos eles participem, para que eles sejam ouvidos, para que as necessidades e as sugestões deles, né, sejam atendidas. E a Web 2.0, que é realmente o uso da tecnologia a favor da humanidade, né? Como é que nós podemos usar os aplicativos, as páginas, a favor de resolver aquele problema ou de registrar aquele projeto, enfim, de nos auxiliar mesmo. Então, esses são os pontos principais de um projeto. Nossa, gostei bastante. Acho que dá uma clareada e dá uma nova visão de que é um projeto, porque nas escolas tem-se uma ideia de que o projeto vem só da criança, só do que a criança deseja. Por isso que muitas vezes o projeto não é bem executado ou ele nem é feito, porque a criança também, se ela for muito pequena, não sei, dependendo assim da forma que o professor também conduz, ela não vai trazer problemas o tempo todo. Então os professores se fecham para os projetos. E aí a gente vê que não é só isso, né? É um projeto que vem da criança, são questões que vêm da criança, da escola, da própria sociedade, né? Isso é muito bacana, porque isso traz aquele mundo real para a escola, né? Aquilo que a gente falou no início. E isso faz sentido, aí o projeto faz sentido dentro da escola, né? Gostei bastante. Ah, que bom, excelente. Então, agora já para finalizar, queria ouvir de você exemplos de projetos que deram certo, de projetos de sucesso, né? Ah, que maravilha. Essa é a melhor parte, né? É que a gente se inspira. Eu trouxe aqui para mostrar para você 5 exemplos de projetos. Eu peguei de diversas áreas para que a gente pudesse ter essa visão mais ampla, né? 4 deles eu tirei do Prêmio Educador Nota 10. E aí já daí você consegue ver que os educadores nota 10, eles são considerados por meio de projetos, né? Não por meio de atividades de apostila. Então, por exemplo, a gente tem aqui o professor André Luiz Barcelos. Ele foi vencedor no prêmio de 2020. E qual foi o trabalho que ele desenvolveu? Foi um trabalho de física, né? Desafios e dinâmicas movimentam as aulas de física. Olha que interessante. E sabe por que ele ganhou o prêmio? Eu vou ler um trechinho aqui para você. O projeto foi premiado porque ele é um belo exemplo de como se cria contextos nos quais os alunos são estimulados a fazerem uma investigação científica orientada intencionalmente. Então, olha que interessante, ele instigou nos alunos essa vontade de descobrir as coisas, né? De descobrir os motivos dos fenômenos físicos. Então, ele conduziu uma investigação científica dentro da sala de aula. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então, qual que é o nosso objetivo como professores? É instigar isso, a vontade dos alunos de investigarem as coisas. Um outro projeto da educadora Lidiane Pereira da Silva Lima. É um projeto de língua portuguesa do Ensino Fundamental 2. O que ela fez? O título do projeto dela é Poesia para Falar de Identidade. Então, ela fez o contato dos estudantes com poesias que tratavam das questões da origem negra, para que os alunos pudessem expressar a sua voz na periferia. Então, por que o projeto dela foi premiado? Justamente porque ele trabalhava a questão da autoestima, da identidade, né, ao assumir a cor da pele e se engajar em atividades em que eles sejam valorizados. E
por meio de poesia. Então, os alunos conheceram poetas negros, jovens, periféricos e tiveram a oportunidade de eles mesmos escreverem poemas, publicarem um livro e fazerem um sarau sobre as poesias que representavam aquela comunidade. Então, um trabalho lindo, né? Eu tenho aqui um outro projeto também, né, do educador nota 10, que se chama Construir exige matemática e geometria, né? Foi trabalhado também no Ensino Fundamental 2. De onde que o projeto surgiu? Surgiu das dúvidas que os alunos tinham sobre construção de casa. E o professor foi trabalhando a construção de plantas e respondendo as dúvidas dele para trabalhar matemática e geometria. Então, partiu de um problema real, né, e buscou soluções para esse problema. Um outro projeto muito interessante se chama Com Liberdade para Experimentar. Uma professora de artes, né, que trabalhava com crianças bem pequenas, de 2 a 3 anos da educação infantil, e o trabalho dela foi a construção de obras artísticas por meio de materiais do dia a dia. Por que o trabalho dela foi premiado? Olha o que diz aqui: o projeto mostra que é possível realizar boas práticas e incentivar experiências com as crianças sem ter acesso a materiais requintados ou espaços privilegiados. E aí ela pôde, com crianças de 0 a 3 anos, né, desenvolver essa experimentação da obra artística com materiais do dia a dia. Só para você ter uma ideia, uma vez ela pendurou na sala de aula, ela fez uma instalação com papel higiênico pendurado no teto. Então as crianças podiam puxar, pular, olhar para cima, depois as crianças se enrolaram com papel higiênico e fizeram esculturas vivas de papel. Só para você ter uma ideia, né, do trabalho artístico que ela fez com uma visão diferente da obra artística com elementos do cotidiano. E o último que eu queria citar para você é agora, da nossa época de pandemia, né? Um professor de educação física preocupado com a movimentação das crianças, né? Porque aí confinadas em casa, elas perderam esse contato com os outros, com as brincadeiras, com o pátio, né? Então, que projeto ele desenvolveu? Esse foi um professor de educação física de Santa Catarina, chamado Diogo Inácio Dias. O registro desse trabalho está no site da Fundação Telefônica Vivo, e ele desenvolveu um projeto que era o seguinte: os alunos iriam viajar para diversas regiões do mundo, América Latina, Ásia, Oceania, África. Eles iriam, né, óbvio que essa viagem online é possível agora, né? Eles iriam investigar um pouco da cultura dessas regiões, dos países, por meio de jogos e brincadeiras. E depois eles iriam representar, então, os jogos e brincadeiras de diversos lugares do mundo. Então é isso, esses são alguns exemplos de projetos bem-sucedidos e que realmente desenvolvem todas aquelas habilidades que a gente discutiu no início e que funcionaram, que aconteceram. Nossa, eu fiquei encantada. Quero conhecer todos depois e a gente pode disponibilizar também, né, para as pessoas lerem. É muito bom quando a gente se inspira em práticas que dão certo, porque aí a gente vê que funciona, né, que é possível. E isso é muito importante. Esse da pandemia, gostei bastante, porque eu também tenho sentido isso, né? Claro, todos nós. As crianças estão muito sentadas, muito na frente do computador, do celular, e não estão se movimentando, né? Muito bacana. Gostei muito, Mônica. E aí o que a gente fica pensando, né? Como é que se trabalha história, geografia, língua portuguesa, matemática? Então, todos esses conhecimentos, né, todos esses conteúdos, essas áreas, elas são trabalhadas durante a execução de um projeto. Quando você pede para um aluno registrar o que ele viu naquela, vamos supor, esse trabalho da viagem ao redor do mundo, né? Ele tem que registrar a brincadeira. Ao escrever esse texto, ele já está trabalhando língua portuguesa. E, lógico, com um professor que tem esse espírito científico dentro dele, ele vai encontrar
diversas formas de trabalhar os conteúdos por meio dos projetos. E aí a criança vai entender para que serve aquele conteúdo, onde ela usa, por que ele é necessário para ela. Sim, aí tem contexto, né? Tem contexto, sentido, significado, e aí fica muito mais fácil de aprender. Exatamente, você resumiu muito bem. Bom, adorei o nosso papo sobre projetos. Acho que dá margem para outras reflexões, quem sabe para próximos episódios. E hoje a gente fica por aqui. Isso aí, muito obrigada a todos pela audiência e até o próximo. Este é o Farabadã Podcast, produzido por Mônica Fernandes e Marcela Godinho. Farabadã!